Fala, terceirão! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste. Está entrando no ar mais um módulo de História comigo, professor Christian Souza. Lembrando a você que os conteúdos produzidos nessas videoaulas nesse momento são destinados exclusivamente aos alunos da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, que nesse momento de pandemia estão acompanhando as nossas aulas através das orientações de estudo que foram disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Educação, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a institucionalização da República, processo esse que vai ocorrer a partir de 1898 e vai durar até 1921. E aí eu coloquei aqui no quadro para vocês as duas principais características que vão demonstrar, a força política daquele momento, daquele período da história. Quais são essas principais características? A primeira delas, que vai ser de grande importância para o momento histórico desse iniciozinho do século XX, vai ser a existência do coronelismo. Christian, o que seria o coronelismo? Coronelismo nada mais era do que aquelas figuras políticas de grande influência no interior do país que comandavam a política local através da indicação de políticos por eles autorizados. O que seria isso? Eu tenho lá um fazendeiro, um oligarca, no interior, por exemplo, da Bahia. Vamos colocar assim. E aí o que acontece? Aquele oligarca, aquele fazendeiro, ele tem uma influência política ali muito grande na região dele. O que acontece? Por ele ser uma pessoa de posses, por ele ter uma influência na região muito grande, ele acabava diretamente interferindo também em o quê? Em assuntos políticos. Então, quando chegava o período de eleições, era essa figura que ia decidir quem que iam ser os políticos da região, quem que iam ser os políticos que ele ia apoiar, e ele meio que, como é que a gente pode dizer? Ele meio que induzia as pessoas que eram aptas ao voto naquele momento da história a votarem naqueles políticos indicados por eles. E uma coisa interessante também que é bom a gente destacar aqui é que quando a gente fala dos coronéis, desse movimento coronelismo, você pensa o quê? Num cargo militar. Até porque se a gente for parar para pensar, o coronel, a figura do coronel seria uma figura, uma patente militar. Nesse caso específico desses coronéis fazendeiros aqui do início lá da República do século XX, eles não têm nada a ver com as forças militares. Mas eram associados a eles esse título de coronel justamente por conta do quê? Da grande influência política que ele tinha ali naquele território, naquela região. Então, por isso que eles eram chamados de coronéis. Mas não necessariamente eles tinham o quê? Vínculo, ligação com as forças armadas. Eram apenas o quê? Grandes latifundiários muito ricos, ok? E, além do coronelismo, a gente tem um outro fator também muito importante nesse período da história, que é a questão do voto de cabresto. Por quê? Foi o que eu coloquei aqui, ó. Como a Constituição Federal de 1891 não estabelecia o anonimato do voto, as pessoas, principalmente os mais humildes, nessas regiões do interior que eram dominadas por esses caras aqui, acabavam sendo obrigadas a votar nos candidatos escolhidos pelas elites locais. No caso, quem que eram essas elites locais? Os coronéis, sob ameaça de retaliação, caso eles não obedecessem. Mas, Christian, então, como é que era o voto nesse período? Era muito simples. Chegado o dia da eleição, eu, eleitor, chegava na minha sessão eleitoral e aí o juiz da sessão me perguntava: fulano, você vai votar em quem? Ah, eu vou votar no candidato X. Ah, eu vou votar no candidato Y. Ou seja, não existia o quê? O anonimato. O voto hoje ele é anônimo, ele é secreto. Nesse primeiro momento da República Brasileira, ele não era. E
e isso dava margem para o voto de cabresto. Por quê? Suponhamos que na minha região o coronel Antônio Bento é que dominasse. Então lá onde eu moro, quem manda é o coronel Antônio Bento. E aí, determinado dia da semana, eu estava lá na taberna, tomando a minha cachaçinha, né, depois do trabalho, evidentemente, e aí chegava o coronel Antônio Bento. E aí o coronel Antônio Bento chegava para mim: seu Christian? Ah, pois não, coronel. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, senhor. Tá bem? Tô bem. Pois não. Que bons ventos lhe trazem. Então, você está sabendo que eu estou indicando o candidato X para as eleições municipais, certo? Certo. Estou contando com seu voto, entendeu bem? Pois não, coronel. O que eu estou querendo dizer com essa pequena dramatização mal feita aqui, que eu sei que não ficou muito boa, mas o que eu quero que vocês entendam? É que essa pessoa, esse sertanejo lá do interior do país, ele era literalmente o quê? Coagido a votar naquele indicado do coronel Antônio Bento. Ah, Christian, mas e se ele não aceitasse votar naquele indivíduo? O que acontecia? Eu não falei para vocês que o voto nessa época, ele não era o quê? Ele não era anônimo. Uma vez que eu tinha que ir lá na sessão eleitoral verbalizar o meu candidato, o que acontecia? No dia da eleição, o coronel Antônio Bento colocava os capangas dele lá em torno da sessão eleitoral. E, evidentemente, se eu, porventura, não votasse no indicado político dele, digamos que eu podia sofrer um acidente, né? Tipo, tomar um tiro pelas costas no caminho de volta da sessão eleitoral, eu poderia desaparecer, ou seja, alguma coisa poderia acontecer comigo. Então, é por isso que eu estou falando com vocês, que nesse momento, as pessoas, né, principalmente esses sertanejos mais pobres, eram coagidos por esses coronéis a votar naqueles indivíduos indicados por eles. Então, essas vão ser as duas principais características desse período da história aí, que vai de 1898 até 1921. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo na página 8 da apostila, a leitura que começa aqui no finalzinho da página, onde ele diz exatamente o seguinte: após o período de consolidação, a República vive o seu período de institucionalização entre 1898 e 1921. Nesse período, a estrutura política da Primeira República já estava devidamente consolidada e, a partir desse ponto, passa a se debater a aplicação da Constituição e os processos eleitorais para os cargos políticos. Como vimos anteriormente, o federalismo era um grande desejo dos grupos envolvidos na proclamação da República e foi então finalmente atendido. Os estados agora tinham autonomia para criar seus impostos, gerir suas forças armadas, entre outras funções. As eleições, no entanto, ficaram marcadas por práticas nada republicanas que se tornaram bem características da nossa República. A primeira delas vai ser a questão do coronelismo, que eu acabei de explicar, ou seja, o que ele está falando aí, o coronel, ou senhor das terras, detinha o poder econômico naquela região, principalmente no interior do país, e exercia o poder local por meio da violência e da troca de favores. E a outra questão é a questão do voto de cabresto, que era a compra de votos com a utilização da máquina pública ou então o abuso de poder econômico, que era uma prática arbitrária e violenta para a obtenção de votos. Foi o exemplo do coronel Antônio Bento que eu dei para vocês aqui. Então, o que acontece? O federalismo, que era o sonho dessas elites aqui no período imperial, ele foi consolidado. A partir do federalismo, então, era possível o quê? Era possível o Estado criar os seus impostos, criar as suas forças policiais, coisa que até então, no período imperial, não existia. Só que a questão da política em si, ela ainda vai ficar o quê? Muito engessada, principalmente por conta desses indivíduos mais ricos dentro dos estados que vão literalmente o quê? Comandar o cenário político local.
Ou seja, a população mais carente não tinha voz ativa dentro dessa Primeira República. Eles faziam aquilo que o quê? Aquilo que os coronéis mandavam. E ai de você se não fizesse aquilo que eles mandassem. A não ser que você não temesse pela sua própria vida, né, você usava desafiá-los, mas geralmente o destino de quem desafiava esses poderosos não era muito feliz, beleza? Continuando aí a nossa leitura. Mesmo com a Constituição validada e o entendimento legal de que todo brasileiro era um cidadão, logo todos teriam os mesmos direitos e deveres, esse ideal republicano nunca foi alcançado de fato. A cidadania que era oferecida através das leis não chegava à vida concreta da maioria dos brasileiros. Mas isso não é um problema enfrentado apenas no início da República, não é mesmo? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, Christian? Papel aceita qualquer coisa. Agora, a prática é outra história. No papel, segundo a Constituição de 1891, todo cidadão brasileiro, seja ele rico ou pobre, preto ou branco, amarelo ou pardo, o que for, era um cidadão. Logo, se ele era um cidadão, ele tinha o quê? Plenos direitos. Isso no papel. Foi o que eu falei para vocês, o papel aceita qualquer coisa. Só que vocês estão percebendo que na prática a história era bem diferente. Ou seja, esses direitos não eram todos dados na prática. E se a gente for parar para pensar a nossa sociedade hoje, em pleno século XXI, a gente vê que nem todos os direitos são disponibilizados a todos os cidadãos. Ou então a lei ela não é aplicada da mesma forma para todos os cidadãos. Basta você ligar a televisão e ver, por exemplo, quando um indivíduo de posses comete um crime, qual que é o tratamento que é dado a ele, e quando um indivíduo marginalizado, preto, pobre, favelado, ou então branco, pobre, favelado, quando essas pessoas cometem um crime, qual que é o tratamento dado a eles? Será que é o mesmo? Será que os tratamentos são iguais? Porque perante a Constituição de 88, de 1988, que é a que vale nos dias de hoje, eu, você, o presidente da República, todos nós somos iguais. Mas aí eu te pergunto para você refletir, será que somos iguais mesmos? Enfim, continuando. Ainda hoje, é evidente que há uma expressiva parcela da população brasileira que não consegue ter seus direitos assegurados na prática. Voltando ao início de nossa República, temos no meio urbano trabalhadores recém-libertos da escravidão, que tinha acabado lá em 1888, imigrantes atraídos pela lei de terra, que disputavam qualquer trabalho disponível, fazendo-os aceitar condições péssimas de trabalho, incluindo aí jornadas de 12 horas por dia, castigos físicos, trabalho infantil e ambiente insalubre. Como ainda não havia uma legislação trabalhista que regularizasse as condições de trabalho, não existiam férias, folgas, fins de semana, aposentadoria, 13º, hora extra, entre outras garantias que, por enquanto, ainda estão sendo mantidas. Ou seja, todos esses benefícios que a gente falou aqui, né, que eu falei aqui agora, eles estão previstos em leis para nós, trabalhadores, nos dias de hoje. Lá atrás, no início da República, isso aqui não existia. Esses benefícios que eu listei aqui agora, eles vão existir a partir da década de 30, quando Getúlio Vargas entra no poder. Mas aí é a nossa próxima aula. A gente está falando aqui o quê? Desse primeiro momento da República. Então, nada disso ainda tinha. Então, as condições de trabalho urbano na época, e rural também, eram extremamente o quê? Extremamente péssimas. Sem direito algum. Ok? Continuando. Eram trabalhadores, portanto, sem nenhuma garantia ou capacidade de barganha, ficando à mercê do poder dos empresários locais e dos donos de propriedades. No meio rural, isso não era diferente.
Os chamados coronéis eram grandes proprietários de terras que podiam pagar homens armados para fazerem sua segurança e garantir o seu poder local, os chamados jagunços. O trabalho era análogo à escravidão, caracterizado pela monocultura e pela dívida dos trabalhadores com o patrão. O mesmo cobrava pela estadia, comida, roupa dos trabalhadores e os obrigava a trabalhar para pagar uma dívida que se tornava impagável. Então, como vocês podem perceber, na prática, a escravidão, institucionalizada tinha acabado em 1888, quando a princesa Isabel assinou lá a Lei Áurea. Só que a gente está vendo aqui que as condições de trabalho desses indivíduos no início da República eram algo análogo àquilo que existiu. E ai do trabalhador que ficasse devendo esses coronéis, que esses jagunços que eu acabei de listar aqui, davam um jeito de eliminar essa pessoa, ok? Os trabalhadores, portanto, em sua grande maioria, não tinham direito ao voto, visto que não votavam analfabetos. Isso é uma outra questão que a gente tem que colocar. Por quê? Porque, segundo a Constituição de 1891, apenas homens maiores de 21 anos, alfabetizados, é que podiam ter direito ao voto. Me fugiu agora, eu não sei se é 18 ou 21 anos, mas eu acho que é 18. Mas se não for 18, é 21. Eu sei que é uma das duas, mas agora eu não tenho esse número. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: a partir do momento em que ele fala que somente homens maiores de idade alfabetizados é que podiam votar, a Constituição está excluindo aí 70% da população brasileira. Ou seja, o voto nesse período inicial da República, ele era para poucos, ele não era para todo mundo. E isso facilitava o quê? Que o poder político continuasse o quê? Na mão desses poderosos. Por quê? Porque eles tinham como controlar com mais facilidade. E aí é o que ele está falando aí, ó. Cerca de 70% da população era analfabeta. Além dos analfabetos, quem que estava excluído do voto? Mulheres e religiosos. E conforme ele continua dizendo aí na página 10, ó, além disso, o voto não era secreto, de forma que os coronéis de cada localidade podiam saber em quem cada trabalhador tinha votado. Portanto, mesmo com um baixo índice de pessoas que tinham direito de votar, as que podiam estavam submissas ao poder do chefe local, que os obrigava a votar no candidato de sua escolha. Ou seja, se você soubesse ler e escrever, você tinha o direito ao voto, mas você não tinha o direito de escolha. Por quê? Porque ai de você se não votasse naquele indivíduo, naquele candidato político que o coronel da região tinha mandado você votar. Era morte na certa. Beleza? Prosseguindo. Esse processo ficou conhecido como voto de cabresto. As eleições também eram marcadas por fraudes. Os votos eram feitos em papel e contados pelos próprios coronéis, o que já nos dá uma ideia da falta de transparência do processo de contagem. Além disso, era comum pessoas votarem mais de uma vez, usarem nomes de pessoas mortas para votar e também a troca de urnas. Como podemos ver, nossa democracia republicana era bem limitada e cheia de vícios autoritários. Então, como vocês podem perceber, foi aquilo que eu falei no início dessa aula. O papel, ele aceita qualquer coisa. A Constituição de 1891 era linda. Você lê o que estava escrito ali, era praticamente o quê? Um mundo quase ideal. Mas a gente está vendo que na prática, no dia a dia, não era assim que as coisas funcionavam. Você tinha o quê? Você tinha muita falcatrua por baixo do processo eleitoral que acontecia aqui no Brasil. Beleza? Prosseguindo. Até 1930, o sistema de votação conhecido como curral eleitoral garantiu
que o poder se mantivesse nas mãos das mesmas pessoas, dos mesmos grupos políticos. Não havia renovação ou possibilidade de mudança. O período foi denominado pela chamada política do café com leite, onde representantes das oligarquias paulista, produtora de café, e mineira, produtora de leite, se revezavam no poder federal. Esse processo pode ser visto até hoje na realidade brasileira com o financiamento de campanhas, principalmente com a proibição de campanha eleitoral de mais de um candidato em determinada parte da cidade. A troca de favores também é característica, o famoso toma lá da cá, quando políticos trocam seu apoio por vantagens pessoais. Isso é muito interessante porque já saímos do século XX há exatamente 20 anos, mas se a gente for parar para pensar, as práticas, elas continuam quase as mesmas. Quem aqui nunca viu um candidato político oferecendo benesses na véspera da eleição, oferecendo cesta básica, oferecendo favores diversos em troca do apoio, do voto daquele indivíduo? Querendo ou não, infelizmente, em pleno século XXI, isso é uma realidade que existe, principalmente no interior do nosso país, que é gigantesco. Então vocês estão vendo que essas práticas, elas não são novas. Isso já existia desde o início da República. E são práticas que se perpetuam até os dias de hoje. E aí eu te pergunto, até quando? Prosseguindo. Com o desenvolvimento do meio urbano da cidade, outros agentes passaram a frequentar o cenário político brasileiro. Os produtores rurais não possuem mais exclusividade econômica no país, visto que o capital estrangeiro, principalmente o inglês, começou a trazer as suas empresas, uma vez que o custo da mão de obra era muito barato, pela comentada falta de regulação do trabalho de abundância. Aliás, vou começar de novo. Os produtores rurais não possuíam mais exclusividade econômica no país, visto que o capital estrangeiro, principalmente o inglês, começa a trazer suas empresas, uma vez que o custo de mão de obra era muito barato, pela já comentada falta de regulação do trabalho e abundância da oferta de mão de obra. Então, o que ele está querendo dizer aqui nesse parágrafo? As empresas estrangeiras começam a vir e a se instalar aqui no Brasil, no meio urbano, por quê? Primeiro, mão de obra aqui era farta. Segundo, você não tinha leis trabalhistas. Então a empresa podia chegar aqui e obrigar o cara a trabalhar 12, 14 horas por dia, sem dar direito a um descanso semanal, sem dar direito a férias ou a 13º. Por quê? Porque não tinha nada regulado, não tinha nada registrado no papel até 1930. Então isso para essas empresas multinacionais era o quê? Era um convite para eles virem se instalar aqui no Brasil. E foi o que eles começaram a fazer, principalmente as indústrias o quê? As indústrias inglesas. Prosseguindo. Portanto, a Primeira República entra em seu período de crise entre 1921 e 1930 com a chegada desse capital estrangeiro. A oferta de trabalho aumenta, a política e a economia mudam e os chefes locais começam a perder exclusividade na hora de oferecer emprego para os trabalhadores. O trabalho assalariado passa a substituir o trabalho análogo à escravidão. Esse processo também era interessante para os países europeus, como a própria Inglaterra, visto que seu objetivo era criar consumidores na América do Sul. Então, por que esse trabalho análogo à escravidão que eu falei, que era o exemplo que ocorria lá na Fazenda dos Coronéis, ele deixava de acontecer, ele não era interessante para essas empresas multinacionais? Porque, primeiro, essas empresas queriam se instalar aqui no Brasil e fabricar produtos para vender externamente e também para vender dentro do país. Então eles queriam o quê? Eles queriam criar consumidores aqui dentro. E uma vez que eu tenho um empregado trabalhando para mim numa condição semelhante à da escravidão, esse cara ele não vai o quê? Ele não vai consumir. Por quê? Porque ele nunca vai ter dinheiro. Então, para essas indústrias internacionais que estavam chegando
na década de 20 aqui no Brasil, isso não era interessante. O trabalho assalariado sim era interessante. Por quê? Porque no final do mês o cara ganha um salário X e ele vai o quê? Ele vai gastar ali no comércio local. Ele pode gastar inclusive naquele produto que ele produz, se ele tiver condições de pagar por ele, evidentemente. Por isso que a gente vai ter essa substituição do trabalho análogo à escravidão para um trabalho assalariado a partir da década de 20, beleza? Prosseguindo aí. Por fim, também há uma grande movimentação dos trabalhadores organizados contribuindo para a instabilidade política. Esses trabalhadores, não sendo amparados por nenhuma legislação, precisavam se organizar em sindicatos autônomos para garantir um mínimo de dignidade no trabalho. Adotava-se a postura do anarcossindicalismo e do sindicalismo revolucionário, que vão ser os primeiros a organizar greves, piquetes e pedir também um aumento salarial e criticar os governantes brasileiros, que eram responsabilizados pela miséria da população. Além disso, conflitos entre as próprias oligarquias brasileiras também vão contribuir para a crise na Primeira República, visto que as mesmas não estavam mais concordando com a alternância no poder. Então, um outro fator interessante que vai acontecer ao longo da década de 20, de 10 a de 20, é a questão da organização do trabalhador urbano. Por quê? Acabei de falar para vocês, não existia nesse momento nenhuma lei trabalhista que assegurasse o quê? Direitos àquele trabalhador. Então, no início, eles vão começar o quê? A ser explorados. Só que vai chegar um ponto em que essa exploração vai ser tanta que esse operário ele vai começar a se rebelar. E de que forma que ele vai se rebelar, Christian? Fazendo greve, parando a produção. E aí, dessa forma, né, é que vão surgir o quê? Os primeiros movimentos grevistas aqui no Brasil. Um fator interessante também, que vai ter uma relevância importante, a gente pode estar destacando aqui, é a questão do anarcossindicalismo e do anarquismo. De onde que vêm essas ideias? Essas ideias do anarquismo, do anarcossindicalismo, elas são importadas de fora do país por esses europeus imigrantes que vêm para cá tentar uma vida melhor e trazem esse pensamento lá da Europa. Então, o que vai acontecer? Esses operários vindos da Europa vão começar a deflagrar essas ideias nas fábricas onde eles trabalham e com isso eles começam o quê? Eles começam a ter um poder ali específico ao ponto de conseguirem parar a produção e organizarem um grande movimento grevista, coisa que até então era impensável, né? Continuando aí. Em 1930, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e instaurou um período que ficou conhecido no Brasil como Estado Novo. Esse período é caracterizado, primeiramente, pela criação da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que garante direitos aos trabalhadores, a industrialização do país, que tira de vez a centralidade econômica dessas oligarquias rurais, desses coronéis, e a formação de um ideal de nação, pensando na identidade do povo brasileiro. Então, tudo isso que eu citei aqui, esses três fatores que eu citei aqui, eles começam a surgir a partir de 1930, quando Getúlio Vargas, então, assume o poder político no Brasil a partir de um golpe de Estado. Mas a Primeira República, portanto, pode ser entendida como uma mudança política no país, desejada por parte das elites oligárquicas, que visavam mais poder político para benefício próprio. Também é caracterizada pelas péssimas condições de trabalho, tanto urbanas quanto rurais, visto que não havia legislação trabalhista, como eu falei para vocês, nem condições de livre acordo entre trabalhador e patrão. Como assim, Christian, condições de livre acordo entre trabalhador e patrão? Eu não podia negociar com o meu patrão quanto que eu ia ganhar e quanto que eu ia trabalhar por semana. Eu chegava pedindo emprego numa fábrica. O patrão chegava e falava, ó, aqui é para trabalhar de segunda a segunda, sem folga semanal e o salário é um valor X.
Quer? Não, não quero. Então tchau, porque tem 500 lá fora querendo. Era assim que funcionava. Você não tinha como negociar, não existia essa negociação entre patrão e empregado. Se você não quisesse aquele trabalho, automaticamente tinha um monte ali na rua querendo. Ok? Prosseguindo. Outra característica importante é o voto de cabresto, onde os chefes regionais decidiam em quem os trabalhadores votariam, os ameaçando por meio da violência, e o curral eleitoral, que eram as grandes zonas de voto, em apenas um candidato. As fraudes e a falta de processo democrático marcaram as eleições desse período, mantendo o poder das oligarquias rurais paulistas e mineiras. Os mesmos que vão apoiar o golpe, aliás, os mesmos que apoiaram o golpe da República lá em 1889, que derrubou a monarquia. Portanto, podemos perceber como a Constituição e a sua ideia filosófica de igualdade entre homens e a descentralização do poder foi um ideal não alcançado, uma artimanha política para manter o poder. Uma artimanha política para manter no poder militares e donos de terra, antigos donos de escravos. Ou seja, não houveram ganhos reais para o trabalhador ou para os camponeses, visto que as condições de trabalho, moradia, alimentação, saúde e educação permaneceram quase que as mesmas da época do Império. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Muito bonito. Acabou a monarquia, destituíram o Dom Pedro II, instauraram um modelo republicano, criaram uma Constituição linda e maravilhosa, onde previa que todos os cidadãos brasileiros eram iguais, tinham direitos iguais, tal, tinham direito ao voto. Tá, beleza, mas foi aquilo que eu falei com vocês no início da aula. Isso aqui aceita qualquer coisa. A prática é que vai contar. E pela leitura que a gente fez, pela interpretação que a gente fez aqui, ficou claro para vocês o quê? Que a prática, lá no início do século XX, não tinha nada a ver com o que estava previsto aqui. Por isso que ele faz essa analogia, que para a população mais humilde, mais carente, que era a maioria dos brasileiros, tanto faz como tanto fez ter virado república ou ter continuado o império. Por quê? Porque para eles, para essas pessoas carentes, as condições de vida e trabalho permaneceram praticamente o quê? As mesmas. Com isso, então, a gente encerra essa aula de hoje. Meus alunos, caso tenham alguma dúvida, sabem onde me encontrar. E é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima.